Tiago 1,27 está escrito que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros. E se guardar de tudo que tem aí nesse mundo que contamina nosso coração. Essa é a verdadeira religião. No latim, religião é religare, que significa o ato de bondade de Deus de colocar um elo, né, entre Ele e nós, quem é Cristo. Mas eu entendo que são códigos de conduta. Mas me fala uma coisa, você que experimentou, qual é a lógica desse código de conduta de falar? É terrível isso, né? A pessoa ensinar que é pecado é igual lei. Se está na lei, é lei. Agora tem gente que fala, não, isso é proibido, mas não está na lei, então não é proibido. A Bíblia é a mesma coisa. Como que alguém fala que algo é pecado, sendo que a Bíblia não é expressa em relação a isso? É porque as pessoas confundem doutrina para dogma. Essa doutrina eterna é o que é bíblico. Sistema dogmático e criação por homem. Então, por exemplo, vamos para o culto de doutrina, aí vai ensinar a mulher não pode pintar o cabelo, não pode. Isso é dogma, não é doutrina. Doutrina é o que é bíblico. O povo não entende, por exemplo, a palavra pecado vem de errar o alvo. Então, quando você pecou, você errou, né? E o povo que às vezes, que é um povo religioso, não consegue entender, que, por exemplo, no livro do Vaikra, que é o livro de Levítico, vai dizer que para não comer carne de porco. Aí o pessoal fala, é pecado comer carne de porco. Eu fui em Israel 9 vezes, estou indo agora mais uma vez. Eu vou 2 vezes por ano. E até hoje o judeu não come carne de porco, por quê? É pecado. Você vê que quando Deus falou para Pedro em Jope, para ir na casa de Cornélio, deu uma visão de um lençol que rasgava, Deus mandava Pedro comer os animais e Pedro queria ensinar Deus. Eu não vou comer animal impuro. Deus falou, não chama de impuro que eu purifiquei. E teve que falar 3 vezes a mesma coisa para Pedro. Porque a religião, por exemplo, Cornélio não era religioso, Deus falou uma vez para buscar Pedro e foi. E Pedro era apóstolo, teve que ouvir 3 vezes. Então tem ímpio que obedece mais do que apóstolo, né? E você entende que... por que Deus falou para não comer carne de porco? Porque até hoje a carne de porco faz mal, mesmo tendo tanto avanço da tecnologia, a melhoria que faz hoje, mesmo assim ainda faz mal. Na época é altamente cancerígena. Quando Deus falou para não comer a carne de porco, não é questão de pecado, que a pessoa vai para o inferno porque comeu uma linguiça de churrasco. Cara, Você entendeu? Eu entendi. Eu estava A gente tem uma obra lá na África, em Angola, e eu lembro de pessoas passando fome. Eu falei, então nós vamos fazer igual uma festa no tabernáculo aqui, vamos matar alguns bois, vários porcos. Rapaz, o povo ficou em crise comigo. Por quê? Porque culturalmente eles não comem carne de porco. E aí eu falei, vocês estão assim por quê? Não pode falar de carne de porco aqui não. Eu falei, mas vocês comem carne de rato, só para você ter uma ideia. Eles chegam a ponto de comer uma carne de rato no desespero, que é assim, imagina o jeito que é o rato perto do porco. O porco é limpo perto do rato. Só que a cabeça nós não aceitamos e criamos um sistema de crença e não queremos. Interessante que se for seguir Levítico ao pé da letra, você deveria, por exemplo, apedrejar o cara que faz o canto da barba. No livro de Levítico também diz. Então, aqui também, na costeleta, não podia tirar. Ou seja, engraçado, eu prefiro seguir algumas coisas e ignorar outras. São mais de 600 ordenanças, né? Só que a pessoa ela fica 613. tão presa. Ela fica tão presa que essa prisão mental cria um sistema tão forte e ela não questiona, não estuda, não entende a lógica, cria mais alguns de bermuda, isso e aquilo. Agora, eu tenho uma coisa para dizer sobre isso. Eu já fui religioso, muito religioso. Já fui desse sistema. Eu entendo que não há maldade nos irmãos de querer falar o que fazer. É meio que um sistema de preservação. O problema é que isso, com o passar do tempo, cada geração que não questiona, vai achando que isso é o quê? Vai achando que isso é lei e bíblica. Não. Se você está num ambiente onde você, de fato, pratica a fé com esses irmãos e o sistema dos irmãos é esse, eu sou a favor de você praticar o que os irmãos estão fazendo. O que acontece? Quando você falou da religião que é ligar o homem a Deus, existe um sistema dentro da religião. Não? Esse sistema... Eu falo, quando eu falei que a minha religião é a palavra, o que a Bíblia manda, tem que obedecer, não tem como alterar. Não é não, sim é sim. Só que existe, porém, a falta da Bíblia. O que a gente faz hoje? O lema da nossa igreja hoje é salvar aqueles que nunca foram, trazer de volta os que se perderam e tomar cuidado com aqueles que acham que são. Por quê? Porque se você entrar na religião sem Bíblia, você vai se perder. E se você viver no mundo sem Bíblia, você não vai se achar. Então a palavra vai ser um direcionamento para você. A Bíblia diz, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Todo momento a Bíblia vai falando sobre o poder da palavra. Então a Bíblia é uma bússola, vai direcionar você. Então o povo hoje, ele tem uma mentalidade tão aprisionada, como a gente está falando da linguiça, que na mentalidade do religioso, vai ter uma fila no céu e Deus vai falar assim, você vai para o inferno porque você adulterou.
Você vai para o inferno porque você roubou. Você vai para o inferno porque você comprou uma linguiça. Então o camarada que comeu uma linguiça de churrasco, porque é uma carne de porco, vai para o inferno da mesma ala que o camarada ali que foi um homicida e não se arrependeu. Então o que é o pecado? É errar o alvo.